Hoje no trabalho enquanto eu trabalhava, ouvindo o mais recente vídeo postado pelo Tragicômico, o Rinha de Militantes, Parditude versus Negritude. E daí nesse vídeo ele meio que tava reagindo, né, a uma treta que rolou entre dois grupos da esquerda, né? O grupo que acredita nos pardos e o grupo que não acredita. Tu já deve ter ouvido aquela história, né, de que pardo é papel, que só existem brancos e negros, que pardos, sei lá, é uma construção social. E daí no vídeo, o Wagner, ele disse que ficou mais do lado dessa que estava defendendo a existência dos pardos, né? E daí durante o vídeo ele fica afirmando que ela tá certa e que os pardos de fato existem. E assim, eu acho o Wagner um cara inteligente. Frequentemente ele solta umas coisas, cara, muito based, ele consegue colocar em palavras coisas que até tinha um embrião na minha mente se formando, só que daí ele chega lá e traz o bebê pronto já, tá ligado? E muito bem formado. Então, sim, eu gosto muito do trabalho do Wagner, eu acho ele uma das figuras mais importantes para a política brasileira atualmente aqui no YouTube. Então eu tenho muito mais elogios do que críticas a dizer sobre ele. Na verdade, o Tragicômico é um dos canais que eu mais estou assistindo atualmente. Só que apesar disso, eu tenho as minhas discordâncias com ele também, né? Apesar da sua inteligência, ele acabou caindo no papinho de justiça, de certo e errado, de essas coisas devem ser feitas, isso deve ser assim, aquelas coisas não devem ser feitas, aquelas coisas não devem ser assim. Aquele papo que quem já é velho aqui no canal já sabe bem do que eu tô falando, né? E que eu não sou um defensor dessa opinião. Na verdade, eu acho essa uma das maiores ilusões que existem nos debates que ocorrem e na crença das pessoas. E como você está escutando esse tipo de discursinho fortalecendo essa visão de mundo equivocada, fica difícil tu se libertar disso, né? Porque, tá todo mundo concordando, todo mundo dizendo a mesma coisa, apenas discordando sobre o que é justo, o que é injusto, o que se deve e o que não se deve. Então, as pessoas muitas vezes sequer acabam se questionando sobre, afinal, o que é essa justiça de fato, né? Elas simplesmente assumem a existência da mesma e não questionam as suas bases. O que algo precisa ter para ser justo ou para ser injusto? São perguntas profundas, difíceis e que eu vejo que falta muito nos debates sobre esse tema. E infelizmente o Wagner caiu nesse conto também. Mas não é somente sobre isso que eu tenho uma visão diferente dele. Enquanto eu ouvia esse vídeo dele opinando sobre essa questão, né, de se existem pardos mesmo ou se só existem brancos e negros, eu fiquei pensando, pô, não é exatamente assim como tu tá falando, cara. Esse negócio, ele é mais complexo do que parece, né? Envolve debate semântico, envolve definições, envolve uma discussão filosófica profunda que você resumir tão rapidamente com sim ou não, sobre se existem pardos ou não, é simplesmente algo simplório, né? Na verdade, ele não fundamentou muito a crença dele, ele só soltou no vídeo mesmo. E para algumas pessoas aqui, podem achar que é a coisa mais óbvia do mundo. Pô, é só tu olhar, né? Ó, tem as pessoas de pele bem escura, negros. Tem as pessoas de pele bem clara, brancos. Tem as pessoas meio termo, pardos. Pronto, provei a existência de pardos. Mas se tu tem algum conhecimentozinho sobre filosofia, tu sabe que as coisas mais óbvias e simples, por detrás delas tem explicações extremamente difíceis, complicadas, complexas, que geralmente não são exploradas nessas discussõezinhas de baixo nível que rola no YouTube e na política. Geralmente é um negócio bastante raso e que presume várias coisas sem entender direito sobre o que estão falando e sobre como que essas coisas presumidas funcionam. Eles só jogam ali e esperam que funcione. Por exemplo, digamos, livre-arbítrio. As pessoas adoram falar sobre livre-arbítrio. E o livre-arbítrio existe. E o livre-arbítrio não existe. Não, ele existe sim, cara, por causa disso, disso e disso. Só que daí tu vai perguntar pra pessoa o que é livre-arbítrio, e daí o cara buga, tá ligado? Ele não sabe responder. Ele tem uma definição vaga na mente dele, mas não consegue descrevê-la com precisão. Então, como caralhos vocês vão conseguir discutir sobre o livre-arbítrio sem sequer saber sobre o que vocês estão discutindo? É um negócio de maluco, sabe?
E é bizarro que as pessoas fazem isso sem nem perceber, sabe? Chega a ser meio engraçado até. Esse debate semântico do vídeo do Wagner Tomazoni sobre se pardos existem ou não é bem semelhante com o debate sobre o que é uma mulher. E eu não estou aqui para responder para vocês se pardos existem ou não e o que é uma mulher. Na verdade, o meu papel aqui é mais irritar os dois lados, né? Geralmente é isso que eu faço quando se entra nessas questões. Porque se a pessoa é de direita e entra nesse debate, eu fico questionando ela e daí ela acha que eu sou do outro lado, sabe? O lado que acha que é só se identificar como mulher pra ser. Ou que se fez a transição, daí virou mulher. E a mesma coisa do outro lado, né? Porque eu também fico questionando até a pessoa não conseguir mais me responder, sabe? Quando é essa galerinha também que fica com esse papo de... Ah, uma mulher é quem se identifica como mulher. Uma mulher trans é uma mulher. Eu já falei em vídeos anteriores que eu acho esses debates semânticos a coisa mais idiota do mundo, sabe? Pelo menos quando eles se propõem a tentar encontrar uma definição entre 1 milhão de aspas certa para uma palavra. Como caralhos tu vai conseguir fundamentar isso? O que diabos é uma definição certa? É a definição mais popular? É a definição que está no dicionário? E se tiver várias definições, aí são todas elas certas, exceto as que não estão no dicionário? E por que estar no dicionário tornaria uma definição certa? Esse tipo de afirmação de a minha definição tá certa, a tua tá errada, me dá a impressão de ter o mesmo problema dos debates em que a pessoa fica defendendo que a justiça existe. Você não consegue fundamentar isso, você simplesmente tira do seu ânus que a definição correta é a do dicionário e pronto, tá resolvido. É a correta porque é popular e isso é motivo suficiente porque sim, porque eu quero que seja. Só que isso acaba sendo uma falácia, né? Se você conhece, deve saber qual que é. Esse tipo de argumento cai na guilhotina de Hume. Tu não consegue derivar um dever ser apenas de premissas do tipo ser. Por exemplo, esta definição aparece no dicionário. Premissa do tipo ser. Esta outra definição não aparece no dicionário. Outra premissa do tipo ser. Logo, a primeira definição está correta, é a que deve ser usada, e a segunda definição está errada e não deve ser usada. Conclusão do tipo dever ser. Tu consegue entender por que isso não faz sentido? Tu tá se baseando em simplesmente fatos do mundo para justificar certo e errado em um campo que não é da lógica, no campo do juízo de valor, no campo da ética, da moralidade e do é certo e é desse jeito porque sim, porque eu quero que seja, porque eu gosto assim, porque eu tô acostumado, porque é normal. E se é normal, inclusive o meu amigo Deso, ele tem uma frase interessante, né, sobre isso que as pessoas fazem, né, de simplesmente considerar bom só porque algo é normal. E em resposta a isso, o Deso diz: só porque é normal não significa que seja o ideal. Não são sinônimos, e uma coisa não presume a outra. Escravidão já foi normal no passado. Mas enfim, se vocês querem a minha opinião sobre isso, eu acho que os dois lados acabam sendo muito idiotas, cara. A direita e a esquerda nesse aspecto. Porque ambos ficam com essa idiotice de ficar falando: ah não, a minha definição que tá certa, a tua tá errada, olha, é óbvio que o significado que a gente dá pra essa palavra é o que faz mais sentido, né? É o que tem que ser usado. O de vocês é imbecil, é simplesmente errado. São os dois lados que caem nesse papinho idiota de definição certa para as palavras e também de justiça, de coisas certas, de coisas erradas, de deve e não deve. A esquerda e a direita caem nessa estupidez. E para mim parecem dois grupos de crianças brigando, discutindo para tentar convencer os outros de que ah não, o meu gosto é melhor do que o teu. Eu gosto assim, então tem que ser assim. Eu gosto desse significado da palavra, eu tô acostumado com ele, ou simplesmente me é mais agradável, então eu vou usar ele e eu vou considerar ele o certo porque sim. E daí tira uma justificativa falaciosa da bunda dele, né? Ou dela, enfim. É tão idiota quanto essas pessoas que ficam discutindo se funk é melhor ou rock é melhor. Ah, o meu gosto musical ele é superior ao teu porque ele é objetivamente melhor. Só que quando é sobre gosto musical, todo mundo percebe, ah, isso daqui é uma idiotice, cara, gosto não se discute. Exceto quando é gosto moral, né? Aí se discute. Quando é gosto ético, aí se discute. Quando é gosto semântico, aí se discute.
Aí, nesses 3 casos, tem certo e errado, tem deve e não tem nenhum problema de lógica ou contradição nesse cenário de 2 pesos e 2 medidas, né? Mas ok, eu vou dar um pontinho, assim, pro Wagner, porque ele já acertou em várias coisas, sabe? Então, essa discordância que eu tô tendo com ele é um negócio mais elevado, mais complexo, de fato é uma discussão de mais alto nível do que os argumentos que ele costuma rebater. Então, sim, o Wagner ele está errado nessas crenças dele sobre objetivismo semântico e moral, mas eu reconheço que o erro dele é mais sutil do que o que a esquerda costuma cometer, justamente porque, como eu disse, eu considero ele uma pessoa inteligente, né? E para você demonstrar que uma pessoa inteligente está errada, exige mais esforço, exige mais raciocínio, argumentos melhores, um trabalho mental mais difícil do que simplesmente responder essas idiotas do Twitter falando opiniões de esquerda totalmente ridículas e fáceis de se refutar. Então, por conta disso, eu vou dar alguns pontinhos pra ele. E eu acho que ele não vai assistir o meu vídeo, na verdade eu duvido muito, sabe? Mas se ele assistir, eu espero que ele compreenda o meu ponto. Eu acho que ele é capaz, sim, de ter alguma evolução nesses aspectos que eu apontei aqui nesse vídeo. Mas enfim, obrigado por me assistirem. Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre isso daí, se vocês concordam, discordam de mim. É um assunto complicadinho, eu tô ligado. Mas eu acredito bastante nessas coisas que eu disse aqui nesse vídeo. E esse é um tipo de conhecimento que não é muito divulgado por aí. Na verdade, o senso comum é justamente o oposto das minhas opiniões nesse vídeo. Mas eu acho que é algo importante de ser dito, pelo menos para dar a oportunidade para as pessoas inteligentes perceberem a grande mentira em que estavam inseridas e não tinham se tocado ainda, e mudarem suas opiniões. Porque eu sei que, infelizmente, a maioria das pessoas vai continuar nesse mesmo discursinho idiota e não vai mudar, mesmo eu tentando explicar de todas as formas possíveis e imagináveis que as coisas são, de fato, como eu estou falando neste vídeo aqui. Então, para essas pessoas, sei lá, cara, pelo menos sejam felizes, né? Já que vocês não têm razão. Felizmente, a felicidade é mais importante do que conhecer a verdade, né? Para termos uma vida boa. Há quem diga até que a ignorância é uma bênção. Então, se vocês forem burros, pelo menos que sejam burros felizes, né? Espero que vocês tenham conseguido entender as coisas que eu expliquei nesse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.